Eu senti vontade no coração de fazer uma leitura nos evangelhos e comecei pelo evangelho que é menorzinho, o evangelho de Marcos. Aí quando estava lendo ali o primeiro capítulo, eu pensei, rapaz, eu podia fazer aqui uma série de mensagens só sobre esse primeiro capítulo, porque ele é longo, ele é grande, tem muitos versos. E quem sabe se eu não me empolgo e faço um capítulo 2, um capítulo 3... E me empolgar significa a gente se empolgar, né? Vocês também quererem que eu continue. Mas o primeiro capítulo eu posso garantir. Talvez umas 3 ou 4 mensagens para terminar. Hoje nós vamos de Marcos capítulo 1, no verso de 1 a 8. Mas só para a gente sempre fazer aquele comentário inicial, olha... Se você está chegando nesse vídeo, né, e lá pela frente, não sabe de que parte está na parte 1, parte 2, parte 3, aqui no primeiro comentário eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos dessa série sobre Marcos 1. Se eu continuar para Marcos 2, Marcos 3 também vai estar dentro dessa playlist. Então no primeiro comentário você encontra todos os vídeos organizados, combinado? E no final desse vídeo também eu coloco aqui, ó, em algum lugar aqui naqueles videozinhos que aparecem no final. Tranquilo? Combinado? Vamos para nossa leitura do texto base. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestres. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias da sua sandália. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Eu quero começar com essa simbologia, a voz que clama no deserto. Os profetas do Antigo Testamento eram pessoas, homens levantados por Deus para exortar o povo, a nação, os reis, os sacerdotes a voltarem para os estatutos da aliança, para a lei, para o contrato que esse povo tinha feito com Deus. Deus tinha combinado com o povo de Israel, né? Olha, se vocês seguirem as minhas alianças, os meus decretos, as minhas leis, eu vou abençoar vocês, vou trazer prosperidade para essa nação, vou proteger vocês. Mas se vocês se distanciarem da minha lei, dos meus decretos, das minhas alianças, então os outros povos virão, atacarão vocês e vocês ficarão vulneráveis. Então existia essa dinâmica do Antigo Testamento, e quando o povo se corrompia de uma forma tal, os profetas eram levantados para exortar para que esse povo voltasse para a aliança. Muitas vezes, e se não todas as vezes, a maioria das vezes, esses profetas eram recusados, excluídos, perseguidos e mortos por causa do seu discurso de exortação. Daí vem a simbologia. É uma voz que clamava para um deserto de corações, pessoas que recusavam a palavra de Deus. Então esse símbolo, voz que clama no deserto, não cabe só na figura de João Batista, ele cabe em toda a história profética até então, porque sempre eles eram recusados de um povo de coração duro. Então nesse sentido, João Batista ele surge como um grande representante de toda essa era profética que tinha passado até então, estava no seu final. Esse era um dos grandes propósitos dele, era ser um representante do Antigo Testamento que, em determinado momento, passaria o bastão para o Messias. Ele foi profetizado como Elias, tanto em Isaías como em Malaquias. Ele foi profetizado como aquele que viria antes do Messias, o último profeta, aquele que apontaria, aquele é o Cristo. E ao fazer isso, ele estaria entregando, sabe, todo esse chamado profético que veio com Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Elias, todo mundo que estava ali, ele estava representando essa voz que clama no deserto, entregando para a nova aliança, para Jesus, para essa nova era que estava chegando. Então ele tinha esse propósito.
Ele era um representante, o último representante do Antigo Testamento, passando o bastão para o Novo Testamento. Mas também era o seu propósito transformar o coração das pessoas. Ainda assim, fazer mais uma vez o trabalho dos profetas, de levar o povo ao arrependimento dos corações, de exortar para que esse povo ficasse preparado para receber a palavra do Messias. Então, duas missões que o profeta João Batista tinha: exortar os corações, preparar os corações das pessoas, fazê-las chegarem até o arrependimento, proclamando como essa voz que proclama para corações duros no deserto, toda essa simbologia, e apontar o Messias, entregar o cajado para o Messias, dizer que a nova era chegou e está ali, pronto, agora chegou aquele Messias profetizado durante todas as gerações passadas. Tá certo? Compreendeu? Agora eu quero trazer uma nova camada. A gente vai subir um degrauzinho aqui nessa interpretação do que é a voz que clama no deserto. João Batista era filho de um sacerdote, pessoal que ali da elite do templo, né? No centro dos acontecimentos religiosos, no centro onde tudo é decidido, os sacerdotes. Então a gente pode entender que João Batista tinha muito conhecimento, teve contato com o que significava um sacrifício, um ritual, como se vestia, como se comportava, como era o mundo dos bastidores da política e da religião da época, por ter contato com seu pai, para sua família que era de sacerdotes. No entanto, a descrição que você percebe nesse início é de que ele estava num deserto, vestido de forma de pelo de camelo, simples, comendo uma comida super também simples, né? Longe de todo esse centro, desse burburinho dessa cidade, num deserto. Aí você percebe, ele nasceu no centro religioso, ele nasceu no centro da religião, mas está pregando na margem da religião. Naquela época existia muitos grupos, né? Muitos partidos. Existiam os fariseus, os saduceus, os sicários, que eram um pessoal mais revolucionários, assim, que queria matar o Império Romano. Tinha os zelotes, que queriam libertar Israel por meio da espada. Existiam vários partidos. Um desses partidos, que nem está citado na Bíblia, é os essênios. Os essênios eram um grupo de pessoas que desistiu da civilização. Foram morar no deserto. Inclusive foi esse pessoal que preservou os escritos mais antigos da Bíblia. Por isso que a gente tem escritos, aqueles escritos achados no Mar Morto foram pelos essênios. É um pessoal que se escondeu nas cavernas e escondeu os papiros antigos nas cavernas. É por isso que ficaram preservados. Esse pessoal disse assim: rapaz, a sociedade não presta. A religião não presta. Esse templo não presta. Está tudo corrupto. Está tudo impuro. Nada aqui mais. Olha, a gente só pode esperar, sabe o quê? O fim do mundo e a chegada do Messias. E eles foram viver no deserto de forma simples, de uma forma ascética, toda hora se purificando e coisas e tal. João Batista parece que se inspirou nesse partido. Aí não pode dizer que ele era. Mas ele tem algumas indicações de que ele agia de forma parecida com os essênios. Por quê? Porque ele também condenava a sociedade, condenava o centro religioso, condenava a forma como a religião estava sendo construída, vivia desconectado no deserto e vivia de forma humilde e simples, como é descrito na Bíblia. Então toda essa descrição está fazendo uma oposição a esse grupo religioso no centro estruturado de Israel. Você percebe que um dos grupos, que era um dos mais religiosos, que eram os fariseus, você percebe uma intensa repreensão de João Batista no seguinte verso. Diz assim, olha, Mateus capítulo 3, no verso 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Você percebe nesse texto dois partidos, dois grupos, fariseus e saduceus. Os fariseus coordenavam e comandavam as sinagogas, que eram mais de 400 na época de Jesus. E os saduceus governavam o templo. Era o centro do povo rico, dono de terra, dono do tesouro do dinheiro. Uns eram mais
assim, preocupado com a moral e acreditava mais nas questões espirituais, que eram os fariseus. E os saduceus eram mais preocupados com o Império Romano, com ganhar dinheiro, né? Com fazer o comércio, e se preocupava mais ali sobre obedecer à lei mosaica. Veja, esses dois grupos foram chamados por João Batista de raça de víboras, de pessoas sem arrependimento. Ou seja, era uma capa de religião sem transformação do coração, pois dentro ele eram pessoas gananciosas, víboras, traiçoeiras, tudo de ruim. Aí você percebe então nessa oposição, como é que se vestia João Batista, como é que se vestia os fariseus, como é que se vestiam os sacerdotes, como é que vivia João Batista e como é que vivia esse pessoal. Eu vou trazer para vocês alguns versos bíblicos fazendo essa oposição para você perceber como a posição de João Batista no deserto comunica uma oposição à forma como a religião se manifestava lá no centro de Israel. Diz assim, em Marcos 1, você já viu comigo, diz assim, assim surgiu João batizando no deserto. Agora, qual era a localidade onde pregavam os fariseus? Mateus capítulo 23, no verso 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, na cadeira do poder e do julgamento das leis. É eles que detêm o julgamento da nação. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Você percebe que eles sentam no centro do poder e gostam de andar no centro da cidade e de serem aplaudidos e vistos e celebrados. Diz assim, Marcos 1, no verso 6. João vestia roupa feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestres. Agora, como eram as roupas dos fariseus? Mateus capítulo 23, no verso 5. Os mestres da lei e os fariseus, tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Eles fazem as suas roupas para serem vistas pelos homens de forma extravagante. Agora eu vou mostrar para você uma referência, uma ilustração de como é a oposição da roupa de João Batista para a roupa dos sacerdotes e para a roupa dos fariseus. Veja só, essa seria então uma representação do que seria uma roupa de João Batista. E aí pelo local onde ele estava, você vê aí ao fundo, e pela sua roupa você vê que isso comunica uma pessoa à margem da sociedade, simples, humilde, talvez até uma pessoa sem nenhuma autoridade para falar, alguém assim, rapaz, isso aí é doido, isso aí é um mendigo, isso aí é um cara lá do deserto, isso aí não dê atenção a essa pessoa não, ele não é um sacerdote, ele não é alguém de autoridade, ele não é alguém da sinagoga, rapaz, isso aí é uma pessoa de longe. Isso aí não representa a nossa fé, né? Parece alguém que não está vestido adequadamente para fazer o processo do templo. Já aqui você percebe que tinha toda uma roupa cheia de jóias, de pedras, que representava cada tribo de Israel, a purificação, uma série de simbologia. Então ele vinha vestido com a roupa da religião. E a roupa da religião é a roupa chique, bonita, cheio de significados, de elementos, de penduricalhos, né? E era a roupa que seu pai vestia. Aí já vê que ele se afastou dessa origem. E a roupa dos fariseus, ó, os filactérios bem longos, né? As vestes. E aí você vê que eles andavam assim, feitos pavões no meio do povo, como querendo ser saudados e chamados de mestres. Aí se você coloca uma, duas, três, uma do lado da outra, você percebe o contraste que isso gera. O que eu estou construindo com vocês é a própria premissa do profeta. Ele é levantado por Deus para exortar os reis, o sacerdócio, a religião e todo o povo. Ora, se ele é levantado para exortar o que está funcionando, a estrutura que está lá, é porque aquela estrutura se tornou corrompida, engessada e não representa mais a voz de Deus e não consegue mais expressar a voz de Deus. Porque se o sacerdócio estivesse expressando a voz de Deus, então as pessoas estariam escutando e não precisaria de um profeta. Se o rei estivesse obedecendo e expressando a voz de Deus,
não precisaria de profeta. Se o povo tivesse ouvindo a voz de Deus, não precisaria de profeta. O profeta é levantado quando tudo deu errado. Quando as pessoas estão distantes, quando a voz de Deus não está sendo mais manifesta na sociedade. Então a lógica é, há uma corrupção, há algo ruim, há algo engessado, há algo complicado nas estruturas conhecidas de poder, nas estruturas das igrejas, nas estruturas de todo lugar. Então, Deus vai levantar alguém aonde? Dentro da estrutura ou fora da estrutura? Se a estrutura está corrompida. Ele levanta alguém no deserto, longe, destacado, fora do que está acontecendo, para constranger, para falar contra, para exortar o que está acontecendo. Até porque o irmão sabe. Depois que uma instituição, que uma estrutura se torna assim, com muitos anos, com muita tradição, ela vira um certo corporativismo. É gente defendendo gente, é as suas tradições, é o seu jeito de ser, é as suas burocracias, é aquelas lutinhas de cargo por poder, pequenos reis batalhando contra pequenos reis. E às vezes essa estrutura não quer que nada mude. Ela está mais preocupada com o seu cargo, com o seu salário, com as suas posições do que fazer a obra de Deus. E ali, qualquer pessoa que se levante para fazer alguma reforma, para dar alguma palavra, ela é silenciada, calada, excluída, retirada do convívio. Por isso que uma voz só vai surgir quando ela surgir em locais que ela não pode ser reprimida, como num deserto. E lá do deserto João Batista falava. Você vai perceber essa oposição entre uma estrutura engessada e Deus chamando pessoas fora da estrutura para constranger a estrutura em Amós capítulo 7, a partir do verso 10. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz, aqui eu fiz um corte para a gente só terminar o nosso propósito, diz assim: mas o Senhor lhe diz. O que você percebeu nesse texto de forma clara é que o sacerdócio e o rei e o centro de Israel estavam em oposição à palavra do Senhor dita por Amós. E onde é que estava Amós? Onde é que foi que surgiu o profeta Amós? Na colheita de figos silvestres e no cuidado com o gado. Ele não era filho de profeta, ele não era nenhuma posição importante, ele não tinha nada a ver com os negócios do templo e da religião que aconteciam naquele local, mas Deus chamou ele e disse: vai lá, vai falar com o rei, vai falar com o sacerdócio, vai constranger ele, vai dizer que a palavra do Senhor é essa. O que vocês falam é palavras de homem, o que eu estou falando é a palavra do Senhor para corrigir vocês. E o Amazias, ficava recusando a palavra, vai lá, vai para Judá, vai para Jerusalém, vai falar para os outros, sai daqui, Como aí vai, a voz que clama no deserto. Os profetas falavam e os corações continuavam endurecidos. No entanto, há de convir comigo que João Batista foi chamado de o maior profeta nascido de mulher. E, de verdade, ele teve um sucesso extraordinário. João Batista, embora fosse chamado a voz que clama no deserto, ele clamou para muitos corações e muitos corações receberam a sua palavra, evidenciando que ele tinha uma certa autoridade, ele tinha, parecia que das suas palavras saía o evangelho, saía a palavra de Deus, saía a profecia correta, a água limpa, enquanto toda a sociedade estava com uma água suja. Das palavras de João Batista saiu uma palavra que as pessoas reconheciam como importante, de valor, e elas se aproximavam de todos os lugares da região. Por isso que diz assim, Marcos capítulo 1, no verso 5. A ele vinham toda a região da Judéia e a todo o povo de Jerusalém,
confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Novamente me chama a atenção esse contraste. A voz que clama no deserto conseguiu muitos corações que ouviam o seu clamor. Ele teve um sucesso extraordinário. Visto, se você for ler os profetas, você vai ficar triste de como o povo recusava, perseguia, maltratava os profetas. Mas João Batista era amado pelo povo. E o pessoal das autoridades não tocava nele não, porque dizia, rapaz, o povo gosta tanto dele, se a gente for fazer alguma coisa contra João Batista, o povo vai ficar com raiva da gente. Então, o amor do povo também protegia um pouco a figura de João Batista. Então, ele tinha um sucesso tremendo. Às vezes, a gente como pregador, a gente como pessoas da igreja, a gente quer se inspirar em pessoas que têm a unção, que tem algo nelas que atrai multidões. E vendo assim João Batista, ele não tinha microfone, ele não tinha uma banda do último tipo afinada que gravou não sei quantas músicas. Ele não tinha aquele auditório com ar-condicionado, com os últimos sistemas de som. Ele não tinha televisão, rádio, ele não tinha internet, não tinha canal do YouTube. Ele não tinha livro escrito, ele não tinha... Rapaz, não tinha nenhuma estrutura que desse suporte para esse sucesso do João Batista. A gente aqui, ó, como evangelizadores, como homens de Deus, a gente fica perguntando, rapaz, como é que nós vamos fazer para fazer essa igreja encher? Como é que nós vamos fazer para fazer essa região confessar a Jesus como confessavam os seus pecados para João Batista? O que é que João tinha que a gente não tem? O que João possuía que a gente não possui? Porque ele sem nada conseguia fazer esse sucesso tremendo. Uma primeira explicação, o amigo pode, né? Que é uma explicação bem comum, bem corriqueira no nosso meio, é dizer assim, João Batista tinha a unção. E quem tem a unção faz a obra. Quem tem a unção converte os corações. Quem tem a unção atrai multidões. Porque quem tem a unção tem a autoridade de Deus, tem a palavra de Deus, tem o poder de Deus emanando de sua boca, né, da sua pregação naquele momento. É lógico que João tinha realmente a unção. Ele foi desde, se você for ver descrições em Lucas e tudo, desde o seu nascimento anunciado por um anjo. Né? Do seu nascimento ao seu aparecimento no deserto da Judéia, tudo indica que o Espírito Santo de Deus trabalhava na sua vida, ele dava a palavra certa, ele crescia em sabedoria e ele tinha um grande sucesso. Tudo indica que nele foi derramado uma camada especial do Espírito Santo, assim, um poder maravilhoso. Ele tinha autoridade. Às vezes tem uma pessoa que chega pra gente e diz assim, rapaz, se converta dos seus pecados. A gente diz, sai daqui, fuleiragem, né? Sai daqui, João, sai daqui, Felipe, sai daqui, Ciclano. Não tem autoridade nenhuma, mas vem aquela pessoa que tem a unção de Deus e diz assim, amigo, se converta dos seus pecados, aí você já se ajoelha, você já diz, meu Deus, ele conhece a minha vida, rapaz, por quê? Porque tem uma autoridade, às vezes falou a mesma palavra, mas porque tinha unção é diferente. O amigo sabe, tá lá naquele banco da igreja, sobe o irmãozinho ali, se espreme todinho para entregar a palavra, ninguém dá nem um amém, ninguém dá nem um aleluia, e a gente fica assim, rapaz, como demora o tempo a passar quando a pessoa que fala não tem a unção, né? Aí sobe outro, parece que Deus já subiu junto com a pessoa. Aí quando fala assim, chega a gente se treme todinho, aí passa 2 horas, a gente quer mais, e a igreja vai enchendo e o povo vai chegando, vai dizendo que saiu bem alimentado. Então tem uma diferença. João tinha isso, tinha uma autoridade que às vezes a gente não sabe explicar o que é. A gente só sabe dizer, é unção, né? A gente não sabe dizer direito, mas sabe dizer que tem. Agora, embora eu concorde com você, tudo isso que eu estou falando é verdadeiro, existe uma dificuldade de pensar que, olha, igreja enche quando o cara tem unção. Porque a gente já viu, né, muitas igrejas cheias com pessoas que não têm unção nenhuma. E pelo contrário, são bem enganadoras, bem mentirosas, bem sensacionalistas, sabe, bem manipuladoras. Ora, se eu posso encher uma comunidade, uma igreja, uma região, tendo a unção, e posso encher uma comunidade, uma região,
manipulando, fazendo discursos de promessas de prosperidade, de mentiradas, significa que a unção não pode ser levada como um único critério de diferenciação. Porque é possível encher locais com mentiras, com ilusões. Veja só o que diz Atos capítulo 8, no verso 9 a 11. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, davam-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Nós já vimos isso em muitas igrejas, em muitas comunidades, nas televisões, em todos os lugares. É possível encher igreja com uma cultura de ungidos, pessoas que dizem que têm o grande poder, que são representantes do divino e que eles se dizem muito importantes. Ele se dizia muito importante. E pessoas simples se aproximam, também pessoas ricas. E ele faz a ilusão e a manipulação de um jeito que ele se autoproclama um novo João Batista e as pessoas acreditam e dizem: aquele cara é o grande divino, como é que chamavam ele? Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Esse homem tem unção. Esse homem é importante, esse homem é maravilhoso. Olha só o que ele diz: eu sou importante, eu tenho poder, eu faço milagres, eu aconteço, a minha visão, o meu ministério, olha só o que eu estou fazendo. Então ele se autoexalta, diz que ele é o representante de Deus e o povo acredita. É possível você fingir que tem unção se você tiver a habilidade de manipular, né? Às vezes o irmãozinho que está lá se experimentou todinho, a gente diz que não tem unção. Se ele tivesse uma habilidade de manipular e causar ilusões, você diria: ali, o homem divino do grande poder. Isso acontece, isso atrai muita gente. Então, existem problemas sobre como a gente diferencia pessoas dizendo que essa tem unção, essa não tem unção, porque é possível manipular esse processo. Existe em outra passagem, em Atos, onde os fariseus, normalmente Gamaliel, né, que é um grande mestre reconhecido em Israel, fala que surgiram outros profetas, surgiram outras pessoas se autoproclamando o Messias naquele tempo. Diz assim, Atos capítulo 5, no verso 36. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém. De novo aqui, esse reivindicando ser alguém parece muito com Simão, que ele se dizia muito importante, né? Simão dizia sobre ele que ele era muito importante. Esse aqui, Teudas, também diz, reivindicando ser alguém. Eles diziam que era o Messias, que era um profeta, que era alguém novo que surgiu, que deveria ter a unção, que presta atenção em mim. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Ele se dizia muito importante. Ele reivindicava que era alguém. Eu sou, eu tenho poder, eu faço. Toda vez que você vê uma pessoa com eu na boca, muito evidente, muito forte, você vai perceber que essa é uma postura de um narcisista que está usurpando uma posição de unção. Eu sou o grande divino representante do poder, eu sou ungido de Deus, eu sou a profetisa, eu sou isso, eu sou aquilo, reivindicando ser alguém. Então essa é uma forma de você descobrir se uma pessoa está ali envolvida ou manipulando ou iludindo as pessoas. É um narcisista usurpador. João Batista tinha uma atitude totalmente diferente dessa. Principalmente você vai observar já pela própria descrição. Ele não se reivindicava, ele não se colocava em posição de honra, que nem os fariseus faziam, né? Eles não se vestiam como quem tem autoridade, ele não queria ser honrado nas praças. É a postura totalmente oposta da religião da época. Agora também você percebe que na sua palavra e no seu discurso era sempre uma posição de humildade. É uma posição de colocar-se como menor diante de Cristo, como se Cristo fosse o centro da sua pregação e não ele. Eu vou ler com vocês alguns versos para a gente reforçar essa ideia. Marcos capítulo 1, no verso 7. Esta é a sua mensagem.
Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de sua sandália. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E aqui você observa alguns detalhes. Ele diz, eu não tenho o poder de batizar com o Espírito Santo, eu não tenho o poder espiritual de fazer a obra que o Messias tem. Ele está diminuindo o seu poder. Eu te batizo com coisas naturais, com água. Não é algo poderoso espiritual como uma obra que o Messias fará. Eu sou homem. Eu não sou digno, eu não sou Deus, eu não sou o Cristo, eu não sou digno de amarrar a sandália dele. Então eu também sou pecador, eu também sou humilde, eu também sou alguém que precisa dessa salvação. Esse é o poderoso. Vocês acham que eu sou alguma coisa, mas Cristo é a pessoa que eu estou apontando que é poderosa. Aí diz assim, João capítulo 1, no verso 19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Observe como João retira o eu da equação. Quem é você? Você é o Cristo, você é ungido, você é o grande poder. Não. Você é profeta? Não. Você é o quê? Você é Elias? Não. Você é o Cristo? Não. Eu não sou importante nessa equação. Entendam. Eu não sou ungido, eu não sou... Rapaz, sabe o que eu sou? Aquele que chama a atenção para vocês, para o Cristo. Para vocês arrependerem o coração, para vocês olharem para Cristo. Que prepara o coração de vocês para a chegada do Messias. Veja, as nossas igrejas deveriam ter esse discurso. Igreja, você é a detentora do poder, você é a ungida de Deus, a salvação está nessa igreja. Você diz, não, eu não sou o Cristo, eu não sou a salvação, eu sou João Batista que aponta para o Cristo. Aí você chegaria para o pastor e dizer, pastor, você é um milagreiro, você é ungido de Deus, você tira caroço, você faz aquilo. Quem é você? Ele diz, eu não sou o Cristo. Eu não sou ninguém, eu aponto para o Cristo, eu não sou digno de desamarrar as sandálias de Cristo. Eu não sou profeta, eu não sou... Quem é alguma coisa é Jesus. Aí você vai na profetisa da quarta-feira e ela diz e quer revelar e tudo. Você é a profetisa do grande poder e ela tem que dizer, não sou. Quem é alguma coisa é Cristo. Eu estou aqui só fazendo a obra que Cristo me deu. E de maneira que todos nós deveríamos ter essa posição de João Batista. Eu quero ler um texto com vocês onde João Batista se alegra. Ele tem a sua alegria e o seu prazer em apontar para Cristo, em reconhecer quem era Cristo. Diz assim João capítulo 1, no verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, e eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E a partir do momento onde João Batista vê Jesus, testifica e atesta, este é o Filho de Deus. No momento seguinte, João Batista ele começa a entender, a minha obra está completa. Agora, olha, sabe o que vocês deviam fazer? Deviam seguir o Cristo e não mais ficar me seguindo. A obra que eu tinha para fazer batizando, que vocês vinham até mim,
ela meio que cessou, porque qual o sentido se agora tem aquele que batiza com o Espírito Santo? Aí você vai ver essa descrição em João capítulo 1, no verso 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. João Batista não tinha medo de perder o aplauso, não tinha receio de deixar de ser o centro das atenções, não estava ali em busca da atenção das pessoas. Quando ele percebe que a sua obra foi feita, quando ele percebe que o seu ciclo terminou, ele diz: rapaz, vão lá atrás do fulano. É importante que vocês sigam a Cristo e não me sigam. O propósito todo é levar vocês até Cristo e não até mim. E é a hora que o pastor, que a igreja, que os ungidos de Deus saem da frente para que as pessoas possam enxergar a Cristo. Porque às vezes essa disputa da religião por cargos, por fama, por poder, faz as pessoas tamparem a luz de Deus, ficarem na frente dela e disserem: olhem para mim, olhem para mim. João Batista dizia: olhem para ele, ele é o centro. E aí, nas passagens mais bonitas que tem, ele diz assim, João capítulo 3, no verso 29. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos refletindo nesse momento a razão e o motivo do que milhares de pessoas vinham de toda a região da Judéia escutar João Batista. A nossa primeira conclusão foi de que ele tinha o chamado, a unção, a autoridade de Deus para pregar, e as pessoas reconheciam isso. Mas também fizemos uma diferenciação, que a verdadeira unção, a verdadeira autoridade e poder que João Batista tinha era de apontar para Cristo e não para si mesmo. E é assim que a gente reconhece os verdadeiros pregadores, as verdadeiras manifestações da palavra de Deus. Quando ela para de falar de si, de se exaltar, de dizer que eu tenho poder, e apontam para o Cristo. E quando as pessoas olham para o Cristo, elas saem da frente e deixam as pessoas seguirem aquele que pode batizar com o Espírito. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que não é só isso. Existia outro critério que a gente pode analisar que fazia com que ele tivesse um grande sucesso. Eu vou reforçar com você de novo essa passagem para a gente tirar um elemento dela. Diz assim Marcos capítulo 1, no verso 5. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Por que as pessoas chegavam confessando seus pecados até João Batista? Porque, como um profeta, ele tinha uma palavra exortativa que expunha os corações das pessoas, uma palavra profética, e denunciava e acusava os pecados que elas tinham. Não era uma pregação fácil de ouvir, não era água com açúcar, era aquelas cajadadas que os irmãos saiam todo quebrado, quengado, mas saia feliz de um culto que você dizia: rapaz, hoje eu conserto minha vida. Existe esse termo, né? O termo que a gente diz assim, palavra de conserto. João Batista denunciava o pecado e trazia uma palavra de conserto, e ele não aliviava para ninguém. Desde o mais novinho, mais pobre, mais humilde, ele tacava lenha até o mais poderoso, fariseu, Herodes, todo mundo. Ninguém se escapava da mão de João Batista. E uma das descrições da sua função, do seu propósito, que não está em Marcos, mas está em Lucas capítulo 3, fala um pouco sobre isso, que diz assim: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam caminhos, veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Essa descrição fala muito ao meu coração como pregador, ou como conselheiro, ou como alguém que, sabe, traz uma palavra para alguém que está precisado naquele dia, que se aproximou de mim, eu tenho que dizer alguma coisa, né? Como quer preparar uma pregação para atingir um problema específico de um determinado grupo de pessoas. Por quê? Porque cada pessoa tem necessidades diferentes, momentos diferentes na vida. Tem pessoas que são montanhas, e a palavra certa é nivelar essa montanha.
Tem pessoas que são vales e você tem que colocar coisas, colocar areia para nivelar. Tem pessoas que estão com um caminho tortuoso e você tem que desentortar para esse lado. E o texto, de uma certa forma poética, está dizendo é que para cada grupo social, para cada pessoa, para cada momento, João Batista tinha a palavra certa que consertava o coração, que preparava o coração. Então, se ele chegava para os fariseus, ele tinha uma palavra específica para os fariseus. Quando chegava a multidão, ele tinha uma palavra específica para a multidão. Quando ele ia falar com os reis, ele tinha uma palavra específica para os reis. Eu vou trazer um exemplo de palavra dele. A palavra para os representantes do Estado, para os soldados e para os publicanos. Veja só, diz assim Lucas capítulo 3, no verso 12. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Amigo, você pode não acreditar, mas existem pessoas no governo que praticam extorsão. Existem pessoas que vão além do que lhe foi atribuído e dão testemunho falso, praticam coisas que lhe dão vantagem, usam do poder para oprimir ainda mais a população. São pessoas corruptas em posições do Estado. Já pensou? Isso não existe mais hoje em dia não, né? Hoje a gente vive um Estado maravilhoso, que é o pai da gente, que é lindo, que só quer nosso bem. Não há nenhuma corrupção, nenhum desvio de dinheiro, ninguém está vivendo à custa do povo lá, né? Hoje é tudo bem, mas na época de Jesus, pelo que a gente pode entender, havia corrupção na sociedade. E o João Batista está dizendo assim para o pessoal: rapaz, ó, não façam nada além do que lhe foi atribuído, não use seu cargo para oprimir as pessoas. Olha, não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com seu salário, rapaz. Não pegue propina na esquina, não fique passando multa que não deve passar. Rapaz, a vida das pessoas é complicada, vocês estão tornando a vida das pessoas mais difíceis ainda. E você vê que então João está endireitando o coração desse pessoal. Aí eu lhe pergunto: João conseguiu preparar o coração dos publicanos? João conseguiu preparar o coração dos soldados? A gente percebe que Jesus, quando encontrou aquele centurião que cuidava de um servo doente, proclamou: nunca vi em Israel alguém com tamanha fé. O centurião era um chefe sobre 100 soldados, né? Centurião. Agora você percebe, então um soldado tinha uma fé maior do que todo Israel. Significa que soldados foram atingidos por essa fé em Cristo. De alguma forma, João conseguiu preparar o coração de soldados. Você percebe que Levi e Mateus eram publicanos, eram um cobrador de impostos, e virou um dos discípulos dos apóstolos de Cristo. Novamente, publicanos foram atingidos pela pregação de Cristo. Você vê Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele também, Jesus foi comer na casa dele e disse que havia salvação naquela casa. Então, publicanos e soldados foram atingidos pela pregação do Messias, pela chegada do Messias, e converteram seus corações. Daí você observe, João Batista teve sucesso na sua pregação de exortação profética, denunciando o pecado, mostrando o caminho certo? Teve, porque as pessoas dessa área se converteram. Ele direitou as colinas, né? Aí planou as colinas, direitou as curvas, as veredas, nivelou os vales. João Batista tinha uma pregação de conserto. Dito isso, eu tenho duas pontuações importantes para fazer com vocês. A primeira é de que para a gente chegar a Cristo, de tudo isso que a gente tem conversado, a gente conclui isso. Para chegar a Cristo é necessário um coração arrependido. A gente não pode retirar na Bíblia a palavra arrependimento. É preciso ter a consciência dos pecados, porque arrependimento é mudança de vida. É entender que existe um velho homem e uma velha mulher dentro de você, que existiam caminhos que você andava, práticas de coisas que Deus não aprova que você fazia, e para se chegar a Cristo você entendeu que esta vida não é boa,
não é o que você deseja, não é o que Deus deseja para a sua vida, e que você se arrepende desse caminho pecador, de ser uma pessoa pecadora, e diz: eu não quero mais viver essa vida, eu desejo a salvação, eu desejo essa novidade, eu desejo essa proposta do céu para a minha vida, e a partir dessa conversão, você começar a andar em novidade de vida, em uma vida de santificação, recusando o velho homem, tendo uma nova vida em Cristo Jesus. Então é importante entender que no processo de salvação existe o negar a si mesmo, negar uma conduta, negar pecados e viver uma novidade de vida. Isso é importante, isso precisa ser dito, porque a gente vive numa sociedade atual que não entende que não existe mais pecados. Na nossa sociedade tudo virou permitido, tudo virou, sabe? Tudo se pode fazer, e o Cristo que essa sociedade prega para nós aceita tudo também, né? É o Cristo bonzinho, o Cristo amor, o Cristo abraço, o Cristo graça, e que não existe nessa relação com Deus mais o arrependimento, o perdão de pecados, o quebrantamento do coração, a mudança de vida. Muitos pregadores, na ânsia de atrair a população, a gente está falando aqui novamente sobre como todas as pessoas da Judéia e da região vinham até João Batista, e qual é o segredo de João Batista para atrair essas pessoas. Muitos pregadores acham que o segredo é omitir a condenação, o apontamento do pecado, a palavra de conserto. Porque na sociedade atual essa palavra seria um empecilho, seria um muro, seria uma dificuldade para as pessoas se aproximarem de Cristo. Então eles preferem não falar sobre isso, aproximam as pessoas só pelo abraço, pelo carinho, pela empatia, e fica na torcida, né, pela própria honestidade intelectual, de que em algum momento da vida, lá pelos 10 anos que a pessoa está na igreja, ela se toca que precisa mudar o coração e mude sozinha, sem precisar falar nada, né? Não diga isso não, vai que ela muda no futuro, só aproxime, só abrace, só abrace. E de uma certa forma, o que essas pessoas estão fazendo? Estão negociando o evangelho, estão retalhando o evangelho para tornar ele mais fácil, na ânsia de atrair as pessoas. O que eu aprendo com João Batista é exatamente o contrário. A gente está aprendendo hoje com João Batista, né? Se a gente estivesse aprendendo com outra pessoa, talvez o discurso tivesse outras nuances, mas a nuance do João Batista é essa. Ele não precisou negociar o evangelho, negociar o arrependimento, negociar o apontamento de pecados para atrair as pessoas, para converter os corações, para levar elas até Cristo. Ele entendia que o processo é esse, não negligenciava, não tinha pena, e descia o sarrafo, e descia as coisas, e o pessoal entendia, o pessoal se convertia, e a obra era feita. Amigo, você não precisa negociar o evangelho para poder atrair as pessoas. O evangelho, ele tem um poder se ele for pregado de forma plena, de forma inteira. É quando você prega toda a palavra, que a palavra tem um poder tremendo de converter os corações. E daí eu tenho uma segunda pontuação para você. A gente está lendo que João preparava o caminho, direitava as veredas, né, os caminhos tortuosos, nivelava a colina, né, enchia os vales. Ele preparava o caminho. E dessa eu tiro para você a seguinte lição: é possível preparar o caminho. Por que isso é importante? Às vezes eu estou falando coisas que o irmão pensa até assim, ele está falando algo óbvio, mas não é óbvio. Se a gente for perceber, a história bíblica do profetismo era de que as pessoas recusavam a palavra. E elas recusavam de forma tão evidente, tão grande, que a denúncia que se fazia do povo é que o coração deles estava endurecido e que não era nem possível quebrantar esse coração. Que eles iam recusar a palavra mesmo, que não tinha palavra que você lançasse que pudesse fazer diferença. Essa aí você vê muito bem descrito em Isaías 6, na parte final do capítulo. Era um povo que não adiantava se você pregasse de um jeito ou pregasse de outro, fizesse A ou fizesse B, como Jesus Cristo fala. Veio João, que não comia nem bebia, vocês não ouviram ele. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, faz a festa aqui com todo mundo, e vocês também não escutam. É como aquele ditado popular: tocamos flauta e vocês não dançaste, né? Cantamos canções tristes e vocês não choraste. Não é a forma como está sendo pregado, é o coração de vocês que está endurecido. Então, entendeu-se? Você vê, por exemplo, a parábola do semeador. A semente era lançada nas terras, a terra
à beira do caminho não recebia a palavra, a terra com os pedregulhos também não conseguiu sustentar a palavra, a pedra com os espinhos, né, a terra com os espinhos também não conseguiu dar seguimento à palavra, só a terra boa recebeu. E às vezes dá aquela sensação de que a gente não está preparando coração nenhum, a gente só está jogando semente. Quem tem a terra boa vai florescer, quem tem a terra ruim não vai, mas não tem mudança de terra. A terra ruim não vira terra boa. Sabe, a terra com espinho não pode ser preparada, retirada dos espinhos, arada para poder receber a palavra. Só é terra boa e terra ruim. Mas a palavra de João Batista está nos trazendo esse alerta. É possível preparar o caminho. É possível preparar a terra. É possível tirar o pedregulho. É possível tirar, né, os espinhos. É possível aprofundar o solo da beira do caminho. Botar um adubo. É difícil. É realmente difícil. Existem solos que são mais complicados do que outros. É verdade. Mas não tira o fato de que é possível preparar os corações. Eu vou trazer um texto que demonstra como era difícil esse processo. Mateus capítulo 13, no verso 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Esse é muito do testemunho dos pregadores que muitas vezes se deparam com corações endurecidos, com voz que clama no deserto. O povo tem um coração ruim. É por isso que se chama a voz que clama no deserto. Mas, por outro lado, João teve muito sucesso. E por isso que eu digo, também não vamos jogar tudo fora. É possível sim fazer uma obra. E até corações como o de Paulo, que era um fariseu enfurecido, conseguiram chegar à conversão. Então é possível fazer uma obra. É possível atingir o coração das pessoas. Por isso, amigo, pregue com fé. Pregue com confiança, pregue com o coração aberto que você vai conseguir atingir. Até porque a gente, primeiro que você percebe, né? Muita gente em Israel não aceitou a palavra, mas muita gente aceitou. E lá em Atos você vê conversões de 3.000, de 5.000, de milhares de pessoas, com a pregação exortativa de Pedro em Atos 2, em Atos 3 também. Você vê ali milhares de pessoas se convertendo. Então é possível, meu amigo. Pregando no Espírito, pregando com força, pregando com unção, é possível fazer a obra. E também porque a gente acredita que a palavra, não sou eu que tenho poder, nem o coração endurecido da pessoa é impossível. Porque existe algo que é mais poderoso e mais profundo do que eu e você, que é o poder da palavra de Deus. Isso está descrito em Hebreus capítulo 4, no verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Romanos capítulo 1, no verso 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. A palavra tem um poder que excede o emissor. Às vezes a pessoa lendo uma palavra de Deus sozinha no seu quarto, ali uma Bíblia, ela se converte sozinha, porque a palavra tem um poder. É o poder, a essência do Espírito Santo e de Jesus está descrito ali na Bíblia. E Cristo é a palavra. E quando você lê a palavra, você se encontra com Cristo. Cristo lhe é revelado, as escamas saem dos seus olhos. E por isso também que eu preciso fazer essa diferenciação com vocês. É quando você prega toda a palavra. Apenas parte da palavra não faz o processo inteiro acontecer. Por isso que João não negligenciava a palavra de Deus. E é por isso que o meu alerta para você é: se você sente que tem corações endurecidos à sua volta, não desanime, não desista. O poder de Deus está na palavra da pregação feita com fidelidade. Você trazendo todo o conteúdo de Deus, você vai perceber que, embora você não consiga transformar todas as pessoas, você consegue atingir muitos corações. Realmente dá para preparar os corações. Acredite nisso, faça isso com fé.
Agora eu quero fazer uma transição com você para um outro lado, né? Entretanto, porém, é preciso que essa palavra seja dita por inteiro, por completo, como eu estou dizendo. E a gente aqui está reforçando um elemento da palavra, que é o apontamento do pecado, que é a exortação. Agora, eu te pergunto, a época de Jesus, se você ler ali a Bíblia, se você ler os fariseus, se você ler ali a maneira como eles lidavam na sociedade, eu lhe pergunto, existia ausência de condenação do pecado na época dos fariseus? Eu te pergunto, né? Só Jesus, só João apontava o pecador, e ninguém mais. A sociedade de Jesus era aquela que abraçava todo mundo, que tinha empatia, que nunca falava de pecado, só falava de amor. Era isso? Não era isso, né? A gente for analisar de forma fria, João falar e condenar pecados não era nenhuma novidade naquela sociedade. Não era nenhuma, não era que João fosse estranho. Pelo contrário, o ambiente, a cultura dos fariseus era apontar o pecado todo dia, toda hora, de forma veemente, de forma rigorosa. Para todo lado que se olhava em Israel era a gente falando de pecado. Então não é uma questão de que João falou algo que ninguém mais falava, que ele não negociou o pecado e todo mundo estava negligenciando o pecado. Não. Se tem uma coisa que aquela sociedade de Jesus falava, era pecado. Então será que é só isso que a palavra de João tinha, que fazia corações se arrependerem e as pessoas confessando seus pecados? Existia alguma coisa a mais aqui. E para mim não ser extensivo, trazendo muitos textos onde os fariseus, né, condenavam o pecado, apontavam o pecado e mostravam o pecado, eu vou trazer um que, ao mesmo tempo que ele mostra o fariseu sendo um apontador de pecados, ele explica por que o povo amava Jesus e por que o povo amava João Batista. E por que eu estou explicando isso de novo? Só para você entender. Eu estou explicando que a gente tem que pregar toda a palavra com fidelidade para converter os corações e atrair o povo e as multidões. O segredo de João Batista. O Irmão por Viver em 2024 entende que pregar toda a palavra é não negligenciar o combate ao pecado como as pessoas têm feito hoje. Mas eu estou fazendo um resuminho explicando para você que na época de Jesus essa não era a questão. Todo lugar que se olhava estava sendo um apontamento de pecado. Na verdade, existe outra coisa que estava sendo negligenciada naquela época. Talvez hoje também esteja sendo, mas eu vou ler a partir desse texto, você vai entender por que as pessoas amavam a João Batista e a Jesus e como os fariseus apontavam o pecado. Lucas capítulo 7, no verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-o e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam ao certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual dele o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. No verso 49 diz assim: os outros convidados começaram a perguntar:
quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Você percebeu pelo texto que o fariseu não tinha nenhum problema de apontar o pecado e a pecadora. E de apontar publicamente na frente dos outros, na hora que a pessoa estava fazendo, e ainda constranger Jesus. Se você soubesse que ela era pecadora, não deixava lhe tocar. Então, a questão de apontar e expor o pecado era muito nítida e clara naquela sociedade, e não havia negligenciamento em relação a isso. Agora, a maneira como o fariseu fazia isso era separando os pecadores dele, né? Não deixaria lhe tocar. Ou seja, eles são pecadores miseráveis que merecem estar assim, expulsos do nosso convívio social, devem viver à margem da sociedade, não merecem o nosso contato, e segue-se que quando eu aponto que eles são miseráveis, significa que eu sou o santo, eu sou o justo, eu sou o detentor do poder, eu me sento na cadeira de Moisés. Então, a atitude do fariseu, embora fosse apontando o pecado, era de exclusão, de separação, e usando esse artifício de apontar e de julgar para ganhar uma posição de justiça na sociedade, de posição, né, de ser aplaudido como rabis, como mestres, como pessoas honradas. Então, era um uso de uma estrutura de poder, né? Enquanto eu expulso você da presença, coloco você na marginalidade, eu me sento nas cadeiras de Moisés através de um julgamento de que vocês são pecadores e nós somos justos. Então era sempre um negócio de afastamento. Aí você já percebe por que as pessoas não chegavam próximo aos fariseus e chegavam próximo a Jesus. Porque Jesus perdoava pecados. Diz assim, Lucas capítulo 7, no verso 49. Quem é este que até perdoa pecados? No discurso de Jesus, na palavra de Jesus, estava incluído o perdão de pecados, a salvação e a misericórdia, o que não estava presente na boca dos fariseus. Não havia no discurso dos fariseus, dos saduceus daquela época, nenhum processo de purificação, de salvação, de restauração, de receber, de empatia, de abraçar, de agir com graça. Tanto que Jesus diz que um dos problemas sérios dos fariseus era se preocupar com coisas pequeninas, mas excluir da sua palavra a misericórdia. Diz assim Mateus capítulo 23, no verso 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Os fariseus retiravam de toda a sua estrutura, de sua pregação, do seu relacionamento com a sociedade, a questão da misericórdia, da purificação, da reconciliação, do aproximar, num caminho que desse às pessoas um modo delas se restaurarem na sociedade, consigo mesmo, com Deus, com o mundo. A sua pregação era só pecado, sectarismo, separação, apontamento, acusação, que se tornava algo até satânico. Por que Jesus disse que as pessoas amavam a ele? Por que as pessoas eram gratas? Por que as pessoas derramavam perfume nos seus pés? Por que elas exaltavam a Cristo? Por que elas queriam estar perto deles? Porque, embora pecadoras, embora conscientes de que eram pecadoras, elas foram conscientes do quanto foram perdoadas. De que chegar perto de Jesus era chegar perto da misericórdia, do perdão, era ser aceito, era saber que é pecador, mas saber que eu posso levar esse meu pecado até Cristo e sair de lá purificado, restaurado, reconciliado. Existe um caminho em Cristo de reconstrução, de restauração, de uma nova vida. Existe alguém que me recebe, me reconecta com Deus. Existe um caminho de transformação. Na palavra do fariseu não havia caminho de transformação. Na palavra de Jesus tinha. Na palavra do fariseu não tinha perdão de pecados. Na palavra de Jesus tinha salvação, tinha perdão, tinha reconciliação. Assim também, e aqui eu volto para João Batista, por que a palavra dele era eficiente? Porque ele não negligenciava toda a palavra. Existia o apontamento do pecado? Existia, mas existia o quê? O batismo. E o batismo era batismo de arrependimento, de perdão de pecados. Purificação da alma, reconciliação.
Então o cidadão chegava confessando seus pecados para João Batista batizava e ele saía com um ritual de purificação daquele local, dizendo: eu vim com meus pecados, mas saí daqui com o sentimento de que eu estou preparado para esse perdão, essa salvação que vem através do Messias, e já antevendo essa salvação, já me sinto perdoado hoje, por essa justiça de Deus que vem através do Cristo. Por isso que João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao batizar, João Batista estava levando as pessoas até esse Cordeiro de Deus que retiraria o pecado delas. Então João Batista tinha um procedimento de perdão de pecados junto dele. Embora ele não pudesse perdoar pecados, em Cristo ele já estava perdoando os pecados das pessoas. Porque todos os do Antigo Testamento foram salvos também em Cristo Jesus, na espera dessa redenção, dessa salvação. Então o batismo de João era um processo ritualístico que acontecia, que fazia as pessoas, chegando com a sua consciência dos pecados, saíssem de lá com um sentimento de restauração. Eu quero ler com vocês 2 textos. Diz assim, João capítulo 1, no verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marcos capítulo 1, no verso 4, diz assim: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ao apontar para Cristo, João Batista estava apontando para o perdão dos pecados e para a justiça de Deus que viria através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo. Você percebe que eles pincelaram um pouquinho sobre isso numa conversa que João Batista teve com Jesus, que a gente vai abordar no próximo vídeo, mas aqui a gente vai dar só uma pinceladazinha. Diz assim Mateus capítulo 3, no verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Havia na simbologia e no ritual do batismo a ideia da justiça que vem pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Batismo para perdão de pecados. Então as pessoas chegavam confessando seus pecados, preparadas pela pregação da exortação, mas a palavra não terminava aí. Desde o Antigo Testamento nunca terminou. Toda a lei mostra como você pode se purificar, como você pode perdoar os pecados. E a misericórdia está estampada em vários momentos da palavra de Deus. É tão estampada que as pessoas ficavam perguntando: cadê Deus? Por que você não age? Por que você não traz a justiça? Por que você está demorando? Porque era muita misericórdia derramada. Fora isso, João não pedia nada em troca. Não pedia sacrifícios, não exigia processos difíceis. E ele mesmo não se colocava como alguém superior ao que se aproximavam dele. Veja só o que diz Mateus capítulo 3, no verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Havia então uma profunda consciência em João que, apesar de profeta ungido e de pregador exortativo da palavra, ele era igual aos que recebiam a sua palavra. Ele também precisava do batismo de arrependimento e ele também precisava dessa tão grande salvação que era trago pelo Messias. Agora, as pessoas reconheciam que eram pecadoras, mas os fariseus, eles reconheciam o seu pecado? Diz assim, Mateus capítulo 21, no verso 31. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. E o que você percebe nesse texto é que os fariseus não se arrependiam. Não se reconheciam como pecadores. E olha só, há algo pior aqui. Não só não se arrependiam, quanto impediam que as pessoas pudessem chegar até essa salvação. É o que diz Mateus capítulo 23, no verso 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, fingidos, que usam uma máscara de justiça, mas são pessoas horrorosas. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo.
Esse era um dos grandes problemas da religião engessada da época de Jesus. É por isso que a palavra de Deus vai surgir nos desertos, longe dessa burocracia, desse apontamento, desse sectarismo, dessa acusação satânica dos fariseus. Porque lá no centro não existe salvação, não existe misericórdia, não existe transformação. E a própria religião se transformou no impedimento para as pessoas encontrarem o céu, encontrarem a restauração e a salvação. Eles nem entram no reino de Deus, eles recusam o arrependimento e impedem que outras pessoas possam chegar a esse processo de batismo, de arrependimento, de transformação no coração. A maneira como a religião foi construída é impedir a salvação das pessoas. E veja só, às vezes a gente pensa que a religião está salvando, e às vezes ela está impedindo a salvação. E é por isso que a gente deve ficar muito alerta, porque muita religião não significa muita salvação. Às vezes significa a salvação sendo impedida de acontecer e as pessoas impedidas de chegar até Cristo. Por causa da burocracia, da estrutura, da forma hipócrita, cheia de pecados, mas sem arrependimento que a religião se manifesta. Tá certo? Combinado? Olha, veja só, uma das questões que a gente pode fazer uma argumentação aqui é que algumas vezes parece no discurso de Jesus que ele está dizendo que, por exemplo, naquele caso da mulher que lavou os pés de Cristo, do perfume, que ele diz assim, ela muito amou porque muito foi perdoada. E você me amou pouco porque pouco foi perdoado. Né? Quando ele diz assim, eu vim para os doentes e não para os sãos. Pode parecer que Jesus está falando que os fariseus são sãos, que os fariseus são bons, né? Que eles não precisam de tanto perdão, por isso que Jesus se concentra nos pecadores, que eles já estão legal, pode deixar eles lá que eles já estão bem, então vou me concentrar aqui nos pecadores, porque os pecadores estão precisando, eles são os doentes, né? Então, ela me amou porque ela precisou de muito perdão, você está me amando pouco porque você já está bom, né? Você já está muito perfeito. Pode parecer isso, mas isso é na verdade uma crítica muito forte que Jesus está fazendo por eles não reconhecerem que precisavam do arrependimento, né? Um dos textos que você pode observar, onde Cristo faz uma denúncia grave sobre como é o coração desse pessoal, está aqui em Mateus 23, no verso de 25 a 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A hipocrisia, a vestimenta, a máscara de um ator que está representando um papel de justiça, de santidade, de homem puro julgando os impuros, era uma mentirada doida. Jesus fala, vocês são podres. Por fora parecem pessoas bonzinhas, justas, vestidos de santidade, mas vocês são tudo pecadorzão, rapaz. Vocês precisavam de salvação, arrependimento, mas vocês não querem se arrepender e nem querem deixar os outros se arrependerem. Então essa era a grande crise, era o grande problema. E por isso a pregação de João Batista era tão aceita e as pessoas chegavam tão próximo dele, porque não só tinham arrependimento, não só tinham confessado os pecados, não só tinha a palavra de conserto, mas tinha um caminho que levava até o Cristo e ao perdão dos pecados e à misericórdia. E é por isso que Cristo fala, porque essas pessoas percebendo que receberam perdão, receberam um processo, um caminho de restauração, elas amam muito, elas se aproximam. E esta é que é toda a palavra. E aqui eu posso trazer para vocês, novamente, a simbologia do que representa a alimentação de João Batista. Diz assim, Mateus capítulo 3, no verso 4. E o seu alimento era gafanhoto e mel silvestres. É sempre muito estranho perceber essa citação na Bíblia, gafanhoto e mel silvestres. E a gente pensa assim, mas como é que a pessoa pode ter uma alimentação com esse tipo de coisa? Como era diferente esse João Batista? Mas existe aqui uma simbologia vinculada, pregada com esses dois elementos. O gafanhoto é o símbolo do juízo, você percebe lá no Joel. Gafanhoto é o símbolo do momento onde Deus está trazendo a ira, está condenando o pecado, está mostrando que o povo é ruim, está apontando, exortando, consertando, falando palavras duras. Gafanhoto é o juízo na boca de um profeta.
O mel é perdão de pecados, é restauração, é misericórdia, é apontar para o Messias, é esperança. O profeta também traz esperança, o profeta também fala da salvação, o profeta fala da aliança, do bem que Deus vai fazer, da salvação que Deus vai promover. Então, as duas palavras precisam estar na boca do profeta. O gafanhoto, o juízo, o apontar dos pecados, mas o processo de restauração, o processo do amor, o processo da vinda de Cristo, sabe? Da empatia, do receber, do abraçar, do promover um ritual que faça as pessoas entenderem que são pecadores, mas que Cristo a recebeu, que elas podem viver uma novidade de vida. O gafanhoto e o mel. Você percebe, eu vou trazer com vocês textos que mostram como o amargo e o doce fazem parte da profecia. E isso representa toda a pregação. O apontado pecado, muitas vezes, não está negligenciado. O que está negligenciado é a misericórdia. Apocalipse capítulo 10, no verso 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A profecia amarga no estômago e doce na boca. Ela precisa ser profetizada a muitos povos, nações, línguas e reis. É o livro, a palavra que o profeta come e agora profetiza. Ela tem um amargo, ela tem um doce. Ezequiel capítulo 3, no verso 1. Ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e encha seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Jeremias capítulo 15, no verso 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Para um profeta, aquilo que ele se alimenta é representado pela palavra de Deus. E as duas dualidades, o amargo e o doce, estão presentes na palavra, o gafanhoto e o mel. E assim também estão representados nas ações que João Batista fazia. As pessoas se aproximavam com a pregação, confessando os pecados, que era o gafanhoto, e tinha o mel, que era o batismo para perdão dos pecados. E assim, João Batista cumpriu com primor as suas duas funções. Tanto endireitava os caminhos, levava as pessoas ao arrependimento como a expressão mais profunda de todo o desejo dos profetas até então, que era conseguir levar esse povo ao arrependimento. Ele foi foi sucesso. É como se João Batista disse, agora é que eu vou ser o último, eu estou carregando nas minhas costas Isaías, eu estou carregando nas minhas costas Jeremias, eu estou carregando aqui todo mundo comigo. Eu vou fazer esse trabalho de forma excelente, eu vou ser o profeta aqui que vai preparar o coração das pessoas. E ele foi excelente em fazer isso. E ele também cumpriu o seu propósito quando diz, agora terminou, agora importa que eu diminua, agora está ali o Cristo, está ali o caminho que vocês devem seguir, meus discípulos, está ali, ó, pode seguir ele. O trabalho do Antigo Testamento terminou, agora vocês podem seguir o Cristo. Ungido é aquele que aponta a Cristo, que sai da frente, que deixa as pessoas enxergarem a Jesus e a sua salvação. Amigo, eu vou ficando por aqui. Espero que o amigo tenha amado, gostado, se deleitado nesse estudo bíblico. Eu vou continuar no próximo vídeo. Lembra-se que no primeiro comentário você tem a playlist e aqui em cima você também vai ter ela disponibilizada. Se o amigo quiser me abençoar, eu sempre dou essa oportunidade para todos que estão aqui me acompanhando. Se você foi abençoado, se você gostou, se você ama a palavra como eu trago para vocês e quiser me abençoar, o meu YouTube não tem um tamanho muito grande, não consegue me sustentar de forma muito eficiente. Muitos irmãos acabam contribuindo com a minha vida, me ajudando através do Pix. E eu sou grato por demais pela liberalidade de cada um de vocês. Então, eles me ajudam. E se você quiser participar também, pode fazer através desse Pix.
pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Você lembra que tem esse ponto, né? O PR ponto. Quando você for fazer lá, né, botar no seu aplicativo do banco a chave Pix, colocando esse e-mail, perceba se meu nome está escrito, né? Felipe Rodrigues Seabra, e se minha conta é no Nubank, para você não ter perigo de estar escrevendo errado alguma coisa. Combinado? Tranquilo, obrigado pela sua participação, pelo seu coração assim liberal. Lembre-se que a gente tem um canal de clips chamado Felipe Seabra Clips. Vou colocar aí no YouTube vai aparecer para você. Lá eu coloco vários pedacinhos dessa mensagem. Às vezes a mensagem é longa, mas se você quiser acompanhar algum fragmento, alguma mensagem, algum segmento mais relevante, mais saliente, você vai lá no canal de clipes e pode ter essa experiência. Combinado? Que Deus abençoe você profundamente e até o nosso próximo estudo. Até mais!